Shalom! Que alegria, que oportunidade maravilhosa, que dia lindo que nós estamos. Que dia maravilhoso, o dia que o Eterno abençoou. E não apenas abençoou, mas nos entregou como um presente abençoado. Um presente onde nós recebemos uma porção dobrada, sim, porque durante toda a semana nós mergulhamos na sua palavra para aprender mais sobre ele. Eu espero que você também faça isso. Que maravilha, gente. Mais um dia que nós temos o fôlego de vida que o Eterno nos concede. E podemos estar aqui reunidos para engrandecer e louvar o seu santo nome, para aprender os seus caminhos, para saber dele, que é a sabedoria. E que com essa sabedoria, que é a sabedoria, ele nos ensina, ele nos instrui, ele nos ama. Nos ama de tal maneira que fez tudo e nos entregou. Mas não apenas isso, mas ele também, além de fazer tudo e nos entregar tudo que nós necessitamos e muito além do que precisamos e imaginamos, ele ainda nos ensina os seus caminhos, para que nós possamos nos achegar a ele. É maravilhoso, não é? O Eterno é cheio de graça e a sua misericórdia se renova a cada manhã. E é por causa dela, dessa misericórdia, que nós estamos aqui. Mais um dia santo do Eterno, que ele nos presenteou e que ele nos ensinará. Eu me chamo Kessia e nós estamos aqui, mais uma vez, no canal Teshuvá Total, para mais um dia de nossa porção da Torá. Para fazer um pequeno resumo, compactar toda a nossa porção que nós tivemos durante a semana. Assim eu espero, porque o objetivo do Shabat é a porção dobrada. Então, nesse dia, nós temos uma porção dobrada, mas durante a semana, nós temos que ter a nossa porção diária, certo? Eu espero que você faça isso. Você come todos os dias, não come? E como está escrito, não só de pão se vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca do Eterno. E por causa disso, você não pode ser um religioso e apenas pegar na palavra do Eterno aos sábados. Porque assim como se você alimentar o seu corpo apenas num dia de sábado, você vai morrer, seu corpo não vai suportar, né? Porque ele precisa da sua porção diária. Assim somos nós, o nosso espírito, a nossa alma, o nosso relacionamento com o Eterno. Ele tem que ser alimentado diariamente. E todas as vezes que nós pegamos a palavra do Eterno, ela nos ensina algo. Por mais que a gente já tenha lido milhões de vezes, mas ela nos ensina algo diferente que das milhões de vezes que nós lemos, nós não conseguimos ver. E isso é maravilhoso. E no Shabat é a porção dobrada. E vamos lá, começar essa porção dobrada, porque essa semana nós realmente temos a porção dobrada. São 2 porções em uma, né? Então, digamos que a porção é 4 vezes mais, já que nós temos a porção dobrada no Shabat e agora nós temos a porção realmente dobrada. Nós estudaremos 2 porções nessa semana, como você já está vendo desde ontem, com uma exposição magnífica do Moré Renato de Prísio, né, que traz tudo brilhantemente, né, como um professor que ele é. Então, vamos lá tentar trazer algo aqui, nós também, né? Eu tentei compactar ao máximo, já que são 2 porções e é maravilhoso todos os ensinos que ela traz, né? Todas são maravilhosas e todas traz detalhes e traz ensinamentos que nós vivendo por elas, por esses ensinamentos que o Eterno nos dá, nós nos tornamos a imagem, a luz do Eterno
nessa escuridão, na escuridão do mundo, né? Na escuridão que o mundo trouxe para si, que o ser humano trouxe para si. Não o mundo, o planeta Terra, mas o viver do homem se tornou escuro. E quando nós vivemos por essas palavras que o Eterno nos ensinou, nós trazemos luz para a escuridão que trouxemos para nós, certo? Então, vamos lá, gente. Então, vamos lá, começar a nossa porção dobrada, né? Essa semana, nós vamos estudar as porções Metsorá e Tazria, que fica em Levítico Vaikra, do capítulo 12, verso 1 até o capítulo 15, verso 33. Na porção da semana passada, nós aprendemos com o Eterno a pureza. O Eterno, na verdade, ele vai continuar nos ensinando sobre pureza essa semana. E a pureza da semana passada que nós aprendemos é a pureza do que entra ao nosso corpo, né? Ou seja, daquilo que contamina somente o nosso corpo, que contamina somente a nós, né? Ao indivíduo, a pessoa, não ao ser humano do seu lado, digamos assim. Aquilo que você come vai contaminar somente a você e não ao seu próximo. Já essa semana, o Eterno vai nos ensinar que sobre a impureza que vai contaminar também o nosso próximo, né? Porque já não é mais aquilo que entra, mas aquilo que sai do ser humano, né? Aquilo que sai. É como o que Yeshua falou, né? Que o que entra, ele não torna impuro. Por quê? Porque o alimento que o Eterno nos deu não é um alimento impuro, certo? O que ele nos deu por alimento não é impuro, é puro, né? O que ele não deu por alimento, que são as impurezas, nós não devemos comer. Não é alimento. Porém, Yeshua disse que aquilo que sai do ser humano é o que torna o ser humano impuro. E é sobre isso que nós vamos aprender nessa porção. Aliás, que nós estamos aprendendo desde ontem, né? Então, como vimos na semana passada, o pecado da impureza sobre a alimentação, você não tinha que fazer uma expiação, né? Você se tornava impuro. Já essa impureza que nós veremos agora, ela é considerada um pecado, ela vai precisar de uma expiação. Por quê? Porque ela já não trata mais do indivíduo, né? De mim, de Kesser. Por exemplo, se eu comer um porco, né? Que é um dos alimentos que é tipo assim, o símbolo da impureza alimentar. Se eu comer um porco, eu vou me tornar impura, mas eu não vou tornar o meu esposo impuro porque eu comi um porco. Já o que nós aprenderemos essa semana tornará o meu esposo, por exemplo, né, impuro se eu não tomar as devidas precauções, os devidos cuidados. Se eu não trouxer para mim os ensinos que o Eterno nos dá, certo? E um exemplo que nós temos disso é o falar mal, né? Aitserhará, o falar mal do próximo, como a gente vai aprender, como a gente está aprendendo, né? Quem fala mal, né? Você vai atingir, a pessoa que está falando mal vai ser atingida, quem está ouvindo vai ser atingida e a pessoa de quem nós estamos falando, né? A pessoa que no caso está sendo o assunto, ela também vai ser atingida. Não apenas ela, dependendo do caso, né? Digamos assim, dependendo do caso, não apenas ela, mas toda a família vai se tornar, digamos, indignada com a situação, dependendo do caso e dependendo daquilo que ia acontecer. Como essa semana nós temos 2 porções, nós vamos começar falando sobre o conceber, né?
falando sobre a impureza desse momento, né? Vamos aprender um pouquinho mais sobre isso. Vamos de porção por porções. Eu espero que eu consiga trazer todo o assunto e vamos lá para a gente não perder tempo. Vamos lá. Opa, já passei aqui, como sempre. Vamos lá, gente. Levíticos 12:1. Aí começa a nossa porção, né? Conceber. Adonai disse a Moshe: fale ao povo de Israel, se uma mulher conceber e der à luz a um menino, será impura por 7 dias com a mesma impureza de Midá, ou seja, a mesma impureza do tempo de menstruação dela, né? A mulher, ela tem o seu ciclo menstrual, então ela se torna impura por causa desse ciclo menstrual. Quando ela se encontra no período menstrual e no 8º dia, circuncidará a carne do seu prepúcio, ou seja, do prepúcio do bebê, se for um homem, né? Então, gente, o Eterno fala aqui sobre o parto, né? Nós vamos aprender sobre o parto das mulheres, né? Deixa eu só... Ainda estou aprendendo esse negócio, nunca consigo aprender tudo. Mas, gente, como eu estou falando, vamos ver o que é a impureza desse parto, né? Será que o parto em si é uma impureza? Será que o trazer a vida é um pecado, né? Vamos continuar lendo? Talvez o Eterno ele nos responda, né? Ela esperará mais 33 dias, isso se for um homem, né? Para ser purificada do sangue. Não deve tocar em nenhum objeto sagrado ou dirigir-se ao santuário até que o período de purificação tenha terminado. Se ela, porém, der à luz a uma menina, será impura por 2 semanas, como no período de Midá, e esperará outros 76 dias para ser purificada do sangue. Ou seja, se fosse um menino, ela esperaria 40 dias para ser purificada, né? E se fosse menina, 80 dias. A gente se pergunta, né, gente? Qual o pecado disso daí? Será que é o parto da mulher, que é um pecado? Né? E por que a mulher se torna impura? Por causa ela não pediu para engravidar, ela não pediu para ter a criança, né? Mas sabe, gente, eu pensando, meditando nisso daí, eu vi a misericórdia do Eterno com a mulher. Porque só quem é mulher como eu sabe o que uma mulher passa no parto e durante a gravidez. Só uma mulher como eu sabe o que uma mulher passa no seu período menstrual, apesar de eu não passar mais por isso. Então, o Eterno, ele é tão maravilhoso, né? Ele coloca essas leis, digamos assim, eu vejo como uma maneira de proteger a mulher. Se você é mulher, você vai ver dessa maneira. Ah, mas ele está dizendo que a mulher é impura, né? Como a gente aprendeu ontem com o professor Renato de Priso, que trouxe magnificamente, se você não viu, vá lá e veja, né? O Eterno, ele protege a mulher, né? E o homem, ele usa a palavra, né, do Eterno e qualquer outra coisa, até as leis do homem, para fazer aquilo que ele quer para o seu bel prazer, para humilhar, para fazer o que ele quiser. Mas eu, como mulher, vejo que o Eterno está protegendo a mulher. Porque imagina, você passa 9 meses carregando um ser dentro de você que não é fácil. Você tem um parto extremamente doloroso e depois você ainda vai sangrar por vários dias. Isso é uma maneira do Eterno proteger a mulher. E se a gente for olhar, né, a época de Midá, de menstruação,
não se tornou impuro, digamos assim, né? Somente nesse tempo. Se você for lá se você for lá em Gênesis 31, no verso 35, quando Labão veio, né, para enfrentar Jacó, porque Jacó tinha saído com toda a sua família, e também para pegar os seus deuses, né, que tinham sido roubados por Raquel, o que acontece? Ele vai revistar todas as tendas, né? E Raquel, que tinha pego os deuses, pegou, colocou no assento dela do camelo e sentou. E olha, Raquel falou para ela, pro pai dele, né? Pro pai dela, não se irrite comigo, porque eu tô no meu período, né, de fluxo da mulher, de fluxo semanal. E o pai dela não fez com que ela se levantasse. Por quê? Porque ela estava no período do seu fluxo. Para você ver o respeito que eles tinham pela mulher nessa época, nessa data, né? Nesse ocorrido. Eles sabiam muito bem o respeito que ele tinha de não fazer, apesar de toda aquela situação, a sua filha se levantar. Então a gente vê que isso não começa aqui com o Eterno, que já tinha isso, o ser humano já tinha isso, né? Mas as religiões usam, né, para, digamos, subjugar as mulheres, para diminuir as mulheres, para tornar as mulheres uma coisa abominável, digamos assim. Mas eu, como mulher, vejo a grande mão do meu Criador me protegendo nesse período, que é um dos períodos mais difíceis para uma mulher. Quando os dias de purificação tiverem terminado por causa de um filho ou de uma filha, ela levará ao sacerdote à entrada da tenda do encontro um cordeiro de 1 ano para a oferta queimada e um pombinho ou uma pomba para a oferta pelo pecado. Que pecado é esse, gente? Será que é o pecado de conceber, de dar à luz a um filho? O verso 7 vai responder: que pecado é esse? Ele os oferecerá diante de Adonai e fará expiação por ela. Assim, ela será purificada da emissão de sangue. Este é o ensino para a mulher que dá à luz a um menino ou a uma menina. Ou seja, o pecado é o fluxo de sangue, né? Ela está perdendo sangue. Então, isso para o Eterno é uma impureza, como o professor Renato de Prísio falou brilhantemente ontem. Vá lá e veja o seu vídeo, né? Vocês vão compreender muito mais abertamente. Aqui é só uma pequena porçãozinha, um resumão que quase não dá para falar nada e a gente já está atrasado. Então vamos continuar. Mas o que eu falo para vocês, meus queridos e minhas queridas, o que eu vejo aqui é o Eterno, mais uma vez, protegendo a mulher e não tornando a mulher inferior. Por quê? Porque o homem, na sua masculinidade, né, ainda mais dessa época, né, a gente não devemos olhar com o olhar de hoje, do nosso mundo hoje, né, mas com o olhar daquela época. O homem era muito mais selvagem, era muito mais... Então, o Eterno, ele arranja uma maneira de proteger a mulher dessa selvageria masculina. Perdão, eu não tenho outra palavra, me perdoem, eu tenho, como eu falei, muita dificuldade para falar, porque eu moro fora do Brasil há muito tempo e eu acabo perdendo o vocabulário. Então, eu uso a palavra que vem e que eu consigo, tá bom? Mas digamos que o Eterno, ele quer proteger a mulher depois de tudo que ela passou, né? Gente, tem mulher que quando menstrua, a menstruação é pior do que um parto. Aí você imagina essa mulher ainda ter que servir o seu esposo na cama, com toda a dor, com toda os hormônios, a flor da pele.
Gente, só quem tem, só a mulher que tem a tal da TPM sabe o que eu tô falando, né? Eu não tenho, eu não passo mais por isso, né? Mas só a mulher sabe o que eu tô falando. Só uma mulher que teve um parto normal ou cesárea sabe do que eu tô falando. E vai agradecer ao Eterno por ele ter dado esse ensino, essa lei, que para mim é uma proteção do Eterno. E essa purificação vem pelo derramar do sangue, né? Ela está derramando sangue, ela está derramando a vida dela. Então vem essa purificação que ele pede. Vamos continuar? Bom, Metsorá, afligida com a Tisserá. Gente, essa porção ela começa, na verdade, no capítulo 14. Mas como o capítulo 13, que é dessa porção que a gente está vendo agora, né, da Tasseria, ela vai começar a falar sobre a Tisserá, então eu quis juntar todas para que a gente fale do assunto. E é magnífico essas duas porções juntas, porque elas tratam do mesmo assunto. O Eterno ele vai começar a falar no capítulo 13 sobre a Metsurá, né? E aí ele vai falar sobre a Tisserá, desculpa. E aí ele vai falar em Metsurá sobre a pureza, de como a pessoa vai agir caso ela se torne pura novamente, né? Então, nesses capítulos que seguirão, nós vamos aprender um pouco sobre essa terrível doença. E nós podemos ver que ela é muito mais do que uma simples doença. É como se fosse... Quando eu comecei a ler sobre isso e ver mais sobre isso, para que eu pudesse estar aqui passando um pouquinho para vocês, digamos, 1% de tudo que a gente consegue ver estudando, é por isso que eu digo, gente, não deixe para estudar apenas no Shabat, mas faça isso diariamente, né? Como você se alimenta o seu corpo, faça isso com a Torá, com os ensinos do Eterno, porque você vai aprender e absorver muito mais. O que a gente passa aqui não é 10%, 1% daquilo que a gente consegue ver. É por isso que eu quero agradecer de estar aqui, né, com vocês, porque quanto mais a gente procura aprender para ensinar, mais a gente aprende, por mais que não tenha capacidade de passar. Então, você também pode aprender como se você fosse ensinar, para que você absorva muito mais, tá? Então, eu olhando para isso, né? Eu vendo tudo isso daqui, eu vi como essa doença era como se ela fosse uma maneira de transparecer aquilo que estava dentro do ser humano. É como se aquilo que tivesse dentro do ser humano explodisse, né? Para o lado de fora. Em manchas, em feridas, em inchaços, né? Como essa Tisserá. Então, e ela também era uma doença contagiosa, né? Ela era contagiosa, ela não afligia somente a pessoa com quem estava, né? Mas ela também era contagiosa, ela podia contaminar as outras pessoas. E essa doença, em muitas versões bíblicas, né, em muitas traduções, está traduzida como lepra. Mas se você for olhar, não tem nada a ver com a hanseníase. Mesmo porque a hanseníase não dá em casa, não dá em roupa, né? É bem diferente. Todos os sintomas é bem diferente da lepra que a gente conhece, né? A Tisserá, ela é uma doença bíblica e de consequência do pecado, né? Da Lashon Hará, por exemplo, da língua que fala o mal, ou seja, das pessoas que usam a boca para falar mal do seu próximo. A própria palavra, que é traduzida como leproso, na verdade, significa o que faz sair da boca o mal, Metsorá, né? É a mesma escrita de Motsirá.
Então é aquele que faz sair da boca o mal. Só que eu olhando para todos os casos de Será na escritura, eu vi que ali tem algo muito mais profundo, sabe? Não é apenas a língua do mal, não é apenas isso. Se você for ver todos os casos de Metsorá, de Tserá, nas escrituras, você vai ver que é muito mais do que a língua do mal. É como se fosse algo, a pudridão, digamos assim, de dentro do ser humano se transparecendo do lado de fora. Quando você come a impureza, né, ela vai te tornar impuro. Mas esse tipo de impureza, ela vai sair de dentro para fora. É como se fosse uma explosão, digamos assim. É como se fosse, digamos, uma fossa que ficou cheia de gás e explodiu. Né? Existe, às vezes acontece isso. Então é o transparecer, gente, daquilo que está no nosso coração. Por quê? Porque a nossa boca fala do que o nosso coração está cheio. Se o nosso coração está cheio de gratidão, a nossa boca vai transparecer gratidão. Se o nosso coração está cheio de amor, de alegria, a nossa boca ela vai transparecer amor e alegria. Se o nosso coração está cheio da palavra do Eterno, a nossa boca ela vai transparecer, ela vai falar, ela vai transbordar a palavra do Eterno. Entende? Agora, se você está cheio de inveja, a sua boca ela vai transparecer em fofoca. Se o teu coração está cheio de orgulho, se o teu coração está cheio de orgulho, a tua boca vai transparecer esse orgulho. Né? É por isso que Yeshua disse que aquilo que entra, que é o alimento, aquilo que o Eterno nos deu como alimento, ele não vai te tornar impuro, mas aquilo que sai. Por quê? Porque o que sai é o que está o teu coração cheio. Vamos lá começar, gente. Capítulo 13, verso 1. Adonai disse a Moshe e a Arão: se alguém desenvolver sobre a pele um inchaço, casca de ferida ou uma mancha brilhante que poderia transformar-se em Tserat, deverá ser levado para Arão, o sacerdote, ou a um de seus filhos, o Kohanim. Gente, eu esqueci de falar. Como a gente faz apenas um resumo, eu não estou usando todos os versos, tá bom? Eu peguei só os versos principais para que a gente fale um pouco sobre cada um, tá bom? Então vamos lá. A lepra, né? Aqui nesse capítulo, ela vai descrever a lepra que se manifesta na pele do ser humano. Como podemos saber que alguém está com a pele, né? Pelos sinais que o Eterno nos deu. E esses sintomas, ele é o inchaço, a ferida, né? A mancha brilhante. E, gente, se a gente percebe esse inchaço, né? Ele lembra muito o fermento. A pessoa tá ali inchada, ela não tá do tamanho normal dela, né? Então ela lembra o fermento. É como se a pessoa tivesse inchada, ela não é o que ela realmente é, ela se acha muito mais do que aquilo que ela é, né? Então a gente consegue perceber que essa doença ela se transforma, né? Esse veneno ele sai de dentro de nós. E da mesma forma quando você dá ouvidos ao mal, né? Os seus olhos, o seu coração, é como uma faísca. Por exemplo, se você vê algo ruim, né? Você tem tendência a fazer
a pornografia, por exemplo. Basta você ver algo que vai te lembrar aquilo. Aquilo vai se tornar como uma faísca na pólvora, vai incendiar, vai aguçar todos os teus sentidos, né? Então, é como se essa pessoa, ela tivesse tão cheia de todas as coisas que o Eterno abomina, que a gente vai ver depois. O sol tá na minha cara, eu tô tentando... Baruch Hashem que tem sol aqui. Que depois a gente vai ver, né, mais na frente. Então, essa pessoa, ela tá transbordando com tudo isso e isso acaba explodindo, né? E transparecendo na pele, transparecendo no rosto, no corpo dessa pessoa. E se a gente vê essa doença, ela primeiro tem lugar dentro do ser humano, né? Já que ela é o transparecer desse pecado, né? Do mal que está dentro de você, da Lashon Hará, por exemplo, né? Mas a gente vai ver que é muito mais do que isso. Então ela começa no coração como Caim. Vocês lembram de Caim quando matou o seu irmão? A inveja, o rancor, começou dentro de si. O Eterno deu chance a ele, falou com ele: Caim, por que o teu semblante está assim? Por que você está assim? Se você fizer o que é bem, você não será aceito? Mas Caim não ouviu o Eterno, né? Ele além de não ouvir, ele ainda aguçou aquilo que estava dentro dele, planejou e matou seu irmão. Assim é essa doença, né? Que nos afasta do Eterno, que nos deixa longe do Eterno e que atinge muitas pessoas como a língua do mal, né? Mas a gente vai ver que não é apenas a língua do mal. Se a pessoa, verso 9, se a pessoa tiver tserat, será levada ao Corém, ao sacerdote. O sacerdote examinará. Gente, vocês podem... Eu espero que vocês já tenham feito isso, né? Ler tudo direitinho e vocês vão ver todos os sintomas que o Eterno falou que você poderia ver como que é. Eu não quero trazer tudo porque nós não teríamos tempo para isso, né? Então a gente vai falar um pouquinho e se você quer saber mais sobre isso, por favor, entre no canal Teshuvah Total, procure pelo nome da porção e você vai achar vários outros estudos muito mais profundos, muito mais dentro do assunto, tá? Isso aqui é só, inclusive, com a língua original, com o hebraico, que é muito importante. Eu não leio o hebraico aqui, porque, primeiro, se eu for ler, a gente vai passar o dia todinho eu gaguejando aqui. Então, aqui é apenas um resumo, tá bom? Mas eu não descarto o texto original, tá? Eu vivo por eles, pela palavra do Eterno. Então, eu passo a vocês aqui com a nossa língua, que a gente vai entender, mas se você for no canal, você vai ter muito mais, tá? Na língua original, e você vai entender muito mais a fundo. Aqui é apenas, digamos, uma passada, digamos assim, tá bom? Então, o sacerdote examinará e se perceber a existência de um inchaço branco na pele, que embranqueceu o pelo e a carne viva no inchaço, então trata-se de tisserate, crônica na pele. O sacerdote a declarará impura, não a isolará, pois já sabe que está impura. Porque a pessoa, quando tinha tisserate, né, quando tinha suspeita, digamos assim, ele ficava 7 dias separado, e aí depois de 7 dias o Corém voltava e via se aquela pessoa, se o estado dela tinha melhorado ou piorado. E daí ele ia dar a sentença se ele estava ou não com tisserate, né? Mas aqui, nesse caso, já se sabe. Tem. Então, a pessoa já era excluída, né? Então, quando a pessoa tinha suspeita, ela ficava separada. Nesse caso, ela já era declarada impura, né? Isso nos mostra que a gente não pode, gente, declarar a pessoa impura, né? A pessoa excluída, a pessoa com tisserate, se a gente não conhece realmente ela, né?
esse ato do sacerdote separar essa pessoa durante 7 dias para ver ela, né, para examinar ela, ele nos mostra que nós devemos ter muito cuidado com o que nós falamos, com o que nós vemos, né, com o que nós julgamos, né? Mas aqui a pessoa ela já está considerada impura, né? Por quê? Porque tudo está mostrando que realmente ela tem. Se um homem ou uma mulher tiver uma ferida na cabeça ou um homem na barba, o sacerdote examinará a ferida. Se ele vir que ela apresenta que ela apresenta ser mais profunda que a pele ao redor, com um pelo fino e amarelo nela, o sacerdote declarará a pessoa impura. Trata-se de uma área com crosta de cerate na cabeça ou na barba. Quem tem ferida de cerate vestirá roupa rasgada e deixará o cabelo desgrenhado, cobrirá o lábio superior e gritará impuro, impuro. Enquanto ele tiver as feridas, será impuro. Por ser impuro, viverá em isolamento, morará fora do acampamento. Essa lepra, ela não atingia apenas a pele, né? Ela atingia também os pelos, ela atingia também o rosto, né? E a gente vai ver isso depois. Ela atingia também a barba do homem, né? E a gente vai ver isso um pouquinho mais na frente. Mas gente, essa lepra, essa tisserate, que não é lepra, né? Na nossa cabeça. A nossa cabeça é onde está todos os nossos pensamentos, né? Onde está todo o nosso intento, toda a nossa, o nosso discernimento. A nossa cabeça, os nossos pensamentos não podem ter tisserate. O nosso discernimento não pode ser impuro, né? A barba do homem no tempo antigo, ela significava, né, a honra do homem. Então, essa doença maldita, até a honra, ela atingia a honra do homem. Quando a será e tem mais, essa doença, por isso que eu digo que não é lepra, porque lepra, eu nunca vi uma casa leprosa, eu nunca vi uma roupa leprosa, entendeu? Nunca vi uma roupa ou uma casa com hanseníase. Mas já aqui não. Aqui essa doença ela dá no homem, ela dá na roupa e na casa. Quando a tisserate infectar uma peça de roupa, de lã ou de linho, o sacerdote examinará após a lavagem da mancha, né? A pessoa ia ter que lavar. E se vir que a mancha não mudou de cor, ainda que a mancha não tenha aumentado, é impura. Ele a queimará por completo, está estragada. Quer a mancha esteja do lado de fora, quer a mancha esteja do lado de dentro. Se o sacerdote examinar e ver que a mancha diminuiu, após a lavagem, arrancará a mancha da roupa, do couro, dos fios ou do tecido. Essa doença, ela também causava-se na roupa do ser humano, né? No que ele usava, as vestes, né? O que uma veste representa no ser humano? Quando você vê, por exemplo, alguém vestido de jaleco, né? Você vai saber que ele é um médico ou uma enfermeira. Se você vê, por exemplo, alguém de paletó e gravata, ele é um juiz, um advogado, um político ou algo assim, né? Então, a roupa, ela mostra o que o ser humano é. Se você vê de vestido, né, você sabe que ela está em casa, uma roupa casual, né?
Se você vê alguém vestido de noiva, você sabe que essa pessoa vai estar casando. Então, a roupa, ela mostra a conduta do ser humano. Então, essa doença, ela também dá na conduta do ser humano. É por isso que eu vejo ela muito mais do que apenas e só a língua do mal. Ela é muito mais, tem muito mais do que apenas a língua do mal. E essa pessoa, essa doença, ela era tão maldita que a pessoa ela tinha que vestir-se de roupa rasgada e gritar que ela era impura, impura, impura. Né? Ela não poderia estar junto com as outras pessoas, ela tinha que estar separada. Mas a pergunta que não quer calar, depois de tudo isso que a gente leu, será que essa doença tem cura? Gente, será que tem cura? Mas vamos ver aqui como que ela se manifesta, né? A Tserate, ela se manifesta no homem, né? No homem e na mulher, no ser humano. Ela atinge a pele com inchaços, com ferida, em carne viva ou com casca, né? Com manchas na pele embranquecidas ou avermelhadas, com inchaço branco, com carne viva no inchaço, com ferida em toda a parte do corpo, da cabeça aos pés, ferida na cabeça ou até na barba de um homem, tornando o fio da barba amarelado. Né? Ela dava na roupa também, na roupa de linho, de lã, com couro. Essas eram as roupas que as pessoas usavam naquela época. Né? Se fosse nessa época, ia dar também no algodão, no cetim ou qualquer outro. Ou no objeto feito com couro, nos fios, nos tecidos, em forma de mancha esverdeada ou avermelhada. Ou seja, ela não dava apenas na roupa, ela dava também nos fios que se construía, que se fazia a roupa, né? E também na casa, gente, lá em Levítico 14, a gente vai ver ainda isso. Ela contaminava as paredes da casa, com depressões esverdeadas ou avermelhadas, aparentemente mais profunda que a superfície da parede, nas pedras ou no reboco. Né? A doença é consequência do pecado. Mas aí eu te pergunto, a casa peca? A roupa peca? Não, não peca. Quem peca é o ser humano, certo? Mas a pergunta que não quer calar, né? Tem cura ou não tem cura? Tem cura, gente. Para tudo tem cura. E sabe qual é a cura dessa doença? É a melhor cura que o ser humano pode ter. Não apenas dessa doença, mas de todo o pecado. A cura dessa doença é a techuvá. Isso mesmo. O retorno para o eterno. O retorno para a sua palavra. É a cura para essa doença. Não apenas para essa doença, mas para todas as doenças que atinge a alma, né, do ser humano, que afasta o ser humano do seu Criador, que afasta o ser humano daquilo que o Criador tem para ele. Claro que existe cura. A cura é a techuvá original, a techuvá de corpo, alma e espírito, a techuvá de sentidos. Essa é a cura para essa doença maldita, que não pegava apenas o ser humano, mas todos que poderiam estar à sua volta. Né? Existia a cura sim, e a cura era o retorno para o eterno. E depois dessa cura, existia também a purificação. A pessoa não estaria apenas curada. Vocês lembram dos leprosos que, aliás, dos homens atingidos por Tisserat, que Yeshua curou? Eles estavam curados, todo mundo sabia disso, mas eles tiveram que o quê? Que ir fazer esse ato de purificação e também de expiação, né? Vamos lá, capítulo 14 agora, tá? Adonai disse a Moshe, esse é o ensino concernente, agora sim a gente está entrando na porção Metzorat, tá? Este é o ensino concernente à pessoa atingida com Tisserat no dia da sua purificação. Ou seja, ela voltou para o eterno,
ela se voltou daquilo que ela fazia, do seu mal, né, do mal que explodiu como um sepulcro que tem uma pessoa em decomposição que você abre, né, e toda aquela podridão, aquele mau cheiro sai, né? Então a pessoa se voltou de tudo isso. E aí agora ela está curada. Ela foi lá no sacerdote. Vamos lá, ler. Ela será levada ao sacerdote. O sacerdote, ela não entrará ainda no acampamento, muito menos no Mishkan. O sacerdote ia sair, né? Sairá do acampamento e examinará. Se ele vir que as feridas da pessoa afligida com anticerato foram curadas, ordenará que 2 pássaros vivos e puros sejam pegos para a purificação da pessoa, além da madeira de cedro, do tecido escarlate e das folhas de isopo. Então, gente, na porção passada a gente viu que o ser humano, quando se tornava impuro por causa de algum alimento, ele se tornava impuro por um dia, digamos assim, por algumas horas, né? Mas ao contrário dessa impureza que tornou apenas o ser humano que comeu impuro, essa impureza que torna o seu próximo também impuro, ele tem que haver expiação, né? E uma expiação muito mais profunda, muito mais complexa. Se você vê, é uma das expiações e purificação mais complexa que tem aqui na Escritura, né? Na Escritura. Vamos ver um pouquinho mais sobre. O sacerdote ordenará a morte de um dos pássaros em uma panela de barro sobre a água corrente. E esses elementos, né, eles também falam, se você se lembra das porções passadas, onde a gente estudou sobre os itens do tabernáculo, você vai saber, né, o significado de tudo aquilo, de todos esses itens, né? Então eu te encorajo a voltar lá. Eu não trouxe aqui justamente para isso, para te encorajar a voltar lá e olhar mais uma vez, para você aprender muito mais. Quanto ao pássaro vivo, ele o pegará com a madeira de cedro, o tecido escarlate e o isopo e os mergulhará, bem como o pássaro vivo, no sangue do pássaro morto sobre a água corrente. E espargirá 7 vezes. Sete vezes a pessoa a ser purificada da tserate. Em seguida, liberará o pássaro vivo em um campo aberto. Gente, é bem complexo essa purificação. Se você for olhar, é uma das mais complexas que tem, para você ver o nível dessa doença maldita, né? A pessoa tinha que pegar 2 pássaros. O pássaro vivo ia ter expiação também, sabe por quê? Porque ele foi mergulhado no sangue do pássaro morto. Ele foi solto, mas ele mergulhou no sangue, né? Então, eram 2 pássaros. Assim como a gente vai ver na porção seguinte, sobre a expiação, sobre o Yom HaKippurim, né? O dia da expiação. Eram 2 bodes. Para ser espiado e o outro era solto sem ser espiado, né? Sem ter sangue. Mas esse daqui, o pássaro, ele era mergulhado no sangue do pássaro morto e solto logo após, né? Lavado em água corrente e solto logo após, né? Isso só nos mostra que a pessoa com tserate, que também contamina o seu próximo, né? Ela tem remissão. Mas ela também tem que levar remissão por aquela pessoa que ela contaminou. Os 2 podem ser redimidos, né? As 2 pessoas. Então, quando a gente vê, gente, quantas pessoas são atingidas, por exemplo, com a fofoca? Não é atingido somente uma pessoa, certo? No mínimo, toda a família daquela pessoa
vai estar mergulhado naquela coisa, né? naquele sentimento, naquele sentimento de impunidade, de revolta, né? A arrogância, ela não atinge somente a pessoa, a soberba, a inveja, a cobiça, né? Esse pássaro solto é espiado. Então, eu pensando nisso daqui, vendo isso aqui, é como se esse pássaro solto, ele fosse a expiação para todas aquelas pessoas envolvidas, né? Ele não foi morto, ele está vivo, mas ele foi mergulhado nesse sangue desse que foi morto, né? Então, talvez isso represente todas essas pessoas que querendo ou não, né, esteve ali naquele ato, naquilo que aconteceu. O sacerdote pegará um pouco do sangue da oferta pela culpa e o porá no lóbulo da orelha direita da pessoa a ser purificada, no polegar da mão direita e no polegar do pé direito. Em seguida, o sacerdote pegará um pouco dos 2/3 de litro de azeite de oliva e derramará na palma da sua mão esquerda. E mergulhará o dedo no azeite que está na mão esquerda e aspergirá o azeite com o dedo 7 vezes diante de Adonai. Gente, vocês viram a complexidade dessa expiação, dessa purificação? Vocês lembram quando os sacerdotes foram consagrados ao Eterno? É a mesma coisa. Eles pegaram... Só que essa pessoa é muito mais, porque o sacerdote foi o sangue, né? No lóbulo da orelha, na mão, no dedo da mão e no dedo do pé. Ele é tanto o sangue quanto o azeite, ou seja, ele está sendo espiado, os seus ouvidos, as suas ações e o seu caminhar, os seus pés. Mas ele também está sendo ungido e consagrado, os seus ouvidos, as suas mãos e os seus pés. Então, a complexidade desses rituais de purificação e de expiação nos mostra o tamanho, né, dessa impureza, dessa transgressão desse pecado, porque nós sabemos que essa doença ela era consequência do pecado, né? Então era uma coisa muito complexa. Mas aí você pergunta, acabou? Acabou agora, gente? Até que enfim, acabou tudo isso daqui? Não, gente. Ainda não acabou. O povo entraria na terra de Canaã e o povo iria ter casas. E agora o Eterno ele vai ensinar sobre isso. Quando o povo... Opa, passei. Verso 33. Como eu falei, a gente tá só dando uma passadinha, tá, gente? Adonai disse a Moisés e Arão: quando tiverem entrado na terra de Canaã, que dou a vocês como propriedade, eu porei uma contaminação de tisserá em uma casa da terra em que vocês possuírem. O dono da casa virá e dirá ao sacerdote: parece-me que há uma contaminação na casa. Aí o sacerdote ia ordenar o esvaziamento daquela casa, ele ia inspecionar a casa, né? E depois de inspecionada, né? Ele ia como é que fala, meu Deus? Esqueci a palavra agora. Eu vou falar essa porque é a que tá vindo na cabeça agora, que eu tô lembrando. Bloquear a casa, né? Ele ia bloquear para que ninguém entrasse. Ele ia passar 7 dias e ia olhar aquela casa novamente para ver se aquela casa realmente estava contaminada, né? E aí sim, ele ia dizer se ela ia estar ou não com a Tseraat, a casa, né? E se ela tivesse com Tseraat, ela seria demolida, né? E tudo jogado fora.
Se por um acaso ela tivesse com Tserati fosse curada da mesma forma, né, que o ser humano, fosse limpa, então ela ia ter também a purificação. Vamos lá ver como é que era isso daí? Pegar a madeira de cedro e eram os mesmos itens do ser humano, da roupa e da casa. Pegará a madeira e o cetro, o tecido, o escarlate, o pássaro vivo e os mergulhará no sangue do pássaro morto. Era a mesma coisa, né? E jogava em água corrente 7 vezes na casa, aspergia. Ele purificará a casa com o sangue do pássaro, a água corrente, o pássaro vivo. Claro que ele não ia levar a casa lá na água corrente, né, gente? Ele ia levar a água lá na casa. A madeira do cedro, o isopo e o tecido escarlate. Contudo, soltará o pássaro vivo fora da cidade em um campo aberto. Assim fará expiação pela casa e ela será pura. Veja bem, ele diz expiação, ele não fala purificação. Casa peca, gente? De novo eu tô perguntando. Claro que não. A casa, né? A casa, ela não peca. Mas o ser humano que está dentro dela peca. Então, às vezes, não era o ser humano em si, era a casa. Ou seja, todos. Por exemplo, para que a gente consiga entender, né? Uma casa que era idólatra, né? Que tinha os seus ídolos. Ele pegava aquele ídolo e escondia, mas ele adorava, aquela casa inteira adorava aquele ídolo. Isso acontecia muito, né? Então, digamos que essa era a Tserati daquela família, daquela casa, né? E para que o Eterno mostrasse que aquela casa está com Tserati em pecado, ele não atingiria todas as pessoas, mas aquela casa. Então, todos saberiam, né? Que aquela casa estava contaminada com Tserati. Agora eu te pergunto e me pergunto, o que nós colocamos dentro da nossa casa? O que nós damos para os nossos filhos? O que nós vestimos? Como é a nossa vestimenta? Porque o que a nossa vestimenta mostra de nós? Ela mostra aquilo que nós somos, né? O que nós nos mostramos que somos? Será que nós mostramos que somos mais do que o que somos, inchados? Será que nós mostramos mais do que o que somos, com manchas com brancas, né? Manchas brancas e vermelhas? Ou será que nós mostramos o rosto do Eterno em nós, a pureza da palavra do Eterno em nós? Isso tudo nós podemos aprender com tudo isso aqui. Infelizmente, eu não tenho sabedoria para passar tão bem para vocês. Mas eu fiquei maravilhada com todo esse ensino. E vamos continuar, gente, porque eu tenho um pouquinho mais para mostrar, mas eu já estou terminando, tá? Vamos falar da impureza do homem e da mulher. O Eterno ele vai continuar nos ensinando aqui, tá bom? Por quê? Qual é o intento do Eterno? É tornar as pessoas puras? Ou melhor, é tornar as pessoas impuras? Claro que não, gente. O intento do Eterno é que você não se torne impuro. Ele coloca todos esses ensinos, todas essas regras, para que o ser humano possa pensar milhões de vezes antes de fazer. Por exemplo, você vai pensar milhões de vezes, eu espero, em fumar, porque você sabe que o fumo pode te dar um câncer. E do câncer você morrer. E não vai ser uma morte legal. E nem boa. Pode ter certeza. Eu sei o que eu estou falando. Nunca tive câncer por causa de cigarro, mas eu já tive câncer e eu sei o que eu estou falando. Então eu falo com autoridade, né? A gente tem que ter cuidado, gente. Ele não nos ensina tudo isso aqui para nos fazer impuros ou não, mas para que nós não nos tornemos impuros e ter muito cuidado com o que nós fazemos, com o que nós comemos, como nós agimos, né?
Vamos lá, ver essa impureza aí. Adonai disse a Moshe e Arão: diga ao povo de Israel, quando qualquer um tiver um fluxo no seu corpo, o fluxo é impuro. Você acha que era só a mulher? O Eterno não é machista, não. O fluxo é impuro, não importa se ele continua ou tenha cessado. O fluxo é impuro. Trata-se ainda de impureza. Toda a cama em que a pessoa com fluxo se deitar é impura. E tudo o que puser sobre ela é impuro. Isso daqui, gente, a pessoa ficaria, o homem, né, nesse caso aqui, ficaria impuro até a tarde, dependendo do caso do fluxo, tá? Se o fluxo fosse, por exemplo, uma ejaculação, digamos assim, desculpa os termos, tá, gente? É porque não tem como explicar de outra maneira. A pessoa estaria impura até a tarde, né, por causa daquele fluxo, né? Mas se aquele fluxo continuasse, aí sim, ele estaria impuro até aquele fluxo cessar. E aí, quando o fluxo cessava, ia ser o mesmo ritual, né? Ele ia levar os 2 pombinhos pelo pecado e na verdade, não igual ao Tserate, né? Os 2 pombinhos, um era pelo pecado, diferente da Tserate, né? E o outro também morreria, que era como uma oferta queimada. Né? Os 2 pássaros eram mortos, diferente de quem estava com o Tserate. Né? E não havia todo aquele ritual, mas apenas esse ritual de expiação. Se um homem for para a cama com uma mulher e mantiver relações sexuais, os 2 deverão lavar-se em água e serão impuros até a tarde. Gente, eu acho isso aqui incrível. O Eterno, ele ensina tudo, gente. Tudo para o ser humano. Tudo que o ser humano precisa, o ser humano tem do Eterno. Todos os ensinos, todo o sustento. Até isso aqui. Porque tem gente que não tem isso, que não faz isso aqui, né? Ele tem o ato com a sua esposa, com o seu esposo, mas eles não vão tomar um banho, eles não vão se lavar. Né? Mas perceba que eles ainda se tornam impuros, né? Eles estão impuros até a tarde. Ou seja, é por isso que quando você tem relação sexual, você não pode, por exemplo, fazer jejum, né? É por isso que eu evito, eu não faço, a menos que o meu, porque eu sou mulher, né? Eu respeito o meu marido como se respeitasse ao Eterno e eu ajo com ele como se eu agisse com o Eterno, né? Então, ele é a minha cabeça, não é que eu sou, não é que ele é machista, que ele não é isso, é muito diferente, mas eu não vou negar nada para ele que ele queira, porque eu sou mulher, né? Não é que aqui em casa tem machismo, não existe isso aqui em casa. Mas se o meu marido, né? É claro que eu vou servir a ele, entende? Por quê? Porque ele é o homem da casa. Ele é a pessoa masculina da casa, né? Mas o meu esposo é maravilhoso, né? Um presente do Eterno e ele tem esse consenso, ele entende, né? Então, nós não fazemos isso no dia de Shabat. Por quê? Porque é dia de Shabat, é dia da gente estar aqui comendo, né? Daquilo que veio do Eterno. E como que eu ia chegar diante do Mishkan se eu tivesse impura? Entendeu? É por isso que eu não... Pois é. Se você entende. Se uma mulher tiver fluxo e o fluxo do seu corpo for de sangue, ela permanecerá no estado de midá por 7 dias. Quem tocar nela será impuro até a tarde. Tudo em que ela deitar ou se sentar no estado de midá será impuro. Eu vejo o Eterno protegendo a mulher mais uma vez. E outra aqui. A gente não está no tempo de hoje que a gente tem toda a nossa tecnologia, né, de cuidados, né? Mas nessa época não era assim, gente. Então, aquele sangue, ele era impuro.
né? Era, digamos assim, a gente viu a fantástica explicação do Moraes Renato de Prísio ontem. Então, aquilo ali não deixa de ser uma sujeira e de ter contaminação, imagina, né? Então, aquilo que a pessoa tocasse seria realmente impuro, poderia passar a doença, né? Não tinha toda a nossa higiene de hoje, né? E o Eterno sempre protege a mulher e também o homem, o ser humano, né, gente? O ser humano, ele protege. Se o homem for para a cama com ela, seu fluxo menstrual e seu fluxo menstrual tocar nele, ou seja, eles vão ter, né, relação, digamos assim, ele estará impuro por 7 dias, né? E toda a cama em que ele se deitar será impura. Se uma mulher tiver um fluxo de sangue por muitos dias fora do seu período menstrual, ou o seu fluxo durar além do normal para o seu período, em todo o tempo que houver o fluxo impuro, ela estará como se estivesse no estado de midá e é impura. Então, essa mulher, no seu estado menstrual, como a gente já viu, ela se tornava impura, né? Para mim é o Eterno protegendo a mulher. Eu vejo isso claramente aqui. Eu sou mulher, eu sei o que eu tô falando, gente. E a mulher, toda mulher também vai. Eu tenho certeza que vai concordar comigo. Entende? E se essa mulher, ela tem, imagina só, ela passa meses e meses, né? Tendo esse fluxo de sangue, né? É claro que isso se tornaria em doenças também. Então é uma maneira do Eterno proteger não somente a mulher, mas também todos ao seu redor. Bem, para a gente terminar, eu gostaria de trazer, aqui a gente termina, né, com os estados de purificação do homem e da mulher, aquilo que tornava eles impuros, né, sobre isso tem muito mais, gente. Se vocês mergulharem, vocês vão ficar pasmo como eu fiquei. Mas como o nosso tempo é curto e a gente já está muito além dele, vamos já passar para a parte final, né? Eu quero trazer 3 lições rápidas e resumidas, gente, para a gente tentar tirar uma lição de tudo isso que a gente leu até agora, tá bom? Vamos lá, eu quero terminar com essas 3 lições aqui. Peraí, vamos fazer de pouco a pouco aqui. Não apareceu, agora sim. Provérbios 6, 16 a 23. Eu, Kessia, né? Depois de tudo que eu li aqui, depois de tudo que eu li com a Tserat, não com a impureza do homem ou da mulher, mas com a Tserat, e vendo Provérbios 16, eu fiz uma conexão muito, sabe? Eu meditei muito sobre isso, eu fiz uma conexão. Há 6 coisas que Adonai odeia e a 7ª ele detesta. Olhar altivo, superioridade, arrogância, né? Por que eu acho que isso também é Tserat? A gente vai ver depois, tá? Mais na frente aqui. Língua mentirosa. Para mim isso também é Tserat. Mão que derrama sangue inocente. Coração que planeja maldade, pés que se apressam a fazer o mal, falsa testemunha que mente com todo o fôlego, quem semeia discórdia com o seu irmão. Então, gente, quando eu fui estudar sobre a Tserat e sobre as pessoas que tiveram Tserat na escritura, eu vi e percebi que muitos casos ia muito além da língua do mal. Eu percebi que essas pessoas tinham um pouco de todas essas 7 coisas que o Eterno abomina, né, nas pessoas. E
e que essa doença ela é um reflexo da podridão que está dentro do ser humano. Ela era uma explosão de dentro para fora, né? Uma explosão externa do que estava interno, do que estava dentro. E é por isso que tinha cura. Por quê? Porque se houvesse o arrependimento, se a pessoa se arrependesse daquele estado de impureza dela, daquilo que estava dentro do seu coração, como, por exemplo, o olhar altivo, né, a inveja, a arrogância, e fizesse techuvar, ela ia ter a cura. Então, eu quero trazer para vocês, e a gente... Ué, não passou, gente. Por que não passou? Agora passou. Eu quero trazer para vocês esses 3 casos de Tisserata, para a gente aprender um pouquinho sobre eles, tá bom? Rapidinho, vamos lá. E falaram Miriam e Arão contra Moisés, por causa da mulher cuxita, com quem casara, porquanto tinha casado com a mulher cuxita. E disseram, porventura falou o Senhor somente por Moisés? Não falou também por nós? E quem foi que ouviu? Foi Moisés? Não, foi o Senhor que ouviu. E era o homem Moisés muito manso, mais do que todos os homens da face da terra. Ou seja, Moisés, mesmo se ele tivesse ouvido, ele não ia ligar muito, não. Mas o Eterno, a quem a vingança pertence, ele ouviu. Então o Senhor desceu numa coluna de nuvem e se pôs à porta da tenda do encontro. Depois chamou Arão e Midian e ambos saíram. E disse, ouve agora as minhas palavras. Se entre vós houver um profeta, eu, o Senhor, em uma visão, a ele me farei conhecer ou em sonhos falarei com ele. Não é assim como meu servo Moisés, que é fiel em mim, que é fiel em toda a minha casa. Ou seja, ele era fiel completamente. Boca a boca falo com ele, claramente, e não por enigma, pois ele vê a semelhança do Senhor. Porque, pois, não tiveste temor de falar contra o meu servo Moisés? Assim a ira do Senhor contra ele se acendeu e retirou-se. Gente, eu leio assim porque é tão pequenininho para mim que eu quase não consigo ver. E a nuvem se retirou de sobre a tenda. E eis que Miriam ficou leprosa, alva como a neve. E olhou Arão para Midian, e eis que estava leprosa. Por isso Arão disse a Moisés, ai, meu Senhor, não ponha sobre nós... Quem foi que ficou leproso? Foi ele e Miriam? Não, foi Arão também. Este pecado, pois agimos loucamente e temos pecado. Ora, ou seja, ela, como um morto que saíste do ventre de sua mãe, a metade de sua carne já está consumida. E aí o que aconteceu? Moisés clamou ao Eterno e disse, rogo-te que a cures. Aqui, gente, o que aconteceu aqui? Aqui sim aconteceu a Lashon Hara, mas não apenas a Lashon Hara. Se você ver, também tem a inveja. Uma invejinha, uma pitadinha de invejinha. Não tem? Por quê? Porque eles disseram que o Senhor não falou apenas com Moisés, mas também falou por eles, né? E aí eles usaram a mulher de Moisés para falar contra Moisés. Por quê? Porque de Moisés eles não acharam nada para falar de mal, acharam? Claro que não. Mas aí acharam alguma coisa que para eles era um defeito. Terrível, né, isso? Da mulher de Moshe.
E aí o Eterno vem e fala com eles como se eles tivessem falado de Moshe. Mas aqui diz que eles falaram da mulher de Moshe. Também falaram de Moshe, por quê? Porque eles disseram que o Eterno também falou com eles, né? E não apenas com Moshe. Mas a mulher de Moshe era uma só carne com Moshe. Então falou da mulher de Moshe, tá falando de Moshe também, né? Falou da mulher de Moshe, tava falando do Eterno. Por quê? Porque o Eterno era aquele que estava com Moshe. O Moshe andava em toda a casa fiel, ele era fiel ao Eterno. Então, quem falava de Moshe falava também do Eterno. E aí tornou-se Miriam leprosa, né? E aí Arão vem e diz: não ponha sobre nós este pecado. Mas Arão ficou leproso? Não, ele não ficou leproso. Porém, a dor de ver a irmã dele leprosa foi tão grande quanto se ele tivesse leproso. E aí ele clama a Moshe, e Moshe clama ao Eterno, que diz a ele: se ela tivesse pecado contra o pai dela, ela não ia ficar 7 dias fora do acampamento? Ia, pois então ela vai ficar lá 7 dias. E depois ela se tornou pura. Aqui nós vemos um caso de Lashon Hará, né? Nós vemos um caso de a pessoa fala mal, Lashon Hará, a língua do mal. Agora vamos ver esse caso aqui rapidinho, que a gente já está passando do tempo. Geazi, o servo de Eliseu. Eliseu era o profeta do Eterno, que curou, né, que o Eterno curou Naamã da sua lepra. Naamã era um sargento, né, um oficial sírio, que tinha uma serva, uma menina israelita, e ele ficou leproso, né? E essa menina disse para ele: ó, se você for lá com o nosso profeta, com certeza o Eterno te curará. E foi isso que ele fez, né? Com toda a sua arrogância, ele chegou lá achando que ia ser recebido com honras, mas o profeta nem saiu, disse para ele lá se mergulhar, e ele nem quis, né? Mas pelo conselho do seu servo, ele acabou indo e foi curado. E aí sim, a gente vê a techuvá de Naamã, né? Ele vai até o profeta, agradece e diz que a partir dali ele adoraria, ele serviria o Eterno, né? Inclusive até levou barro para fazer um altar, porque ele não queria usar o barro da Síria, ele queria levar o barro de Israel para fazer o altar, para adorar o Eterno, né? Mas, olha só, o servo de Eliseu, o homem de Deus, pensou: quando Naamã foi curado, ele quis pagar o profeta, mas o profeta disse que jamais ele aceitaria pagamento nenhum disso, né? Então ele dispensou Naamã e Naamã foi. Mas olha o que o servo de Eliseu fez. Meu senhor foi bom demais para Naamã, aquele amareu, não aceitando o que ele lhe ofereceu. Juro pelo nome do Senhor que correrei atrás dele para ver se ganho alguma coisa. Então, Geazi correu para alcançar Naamã, que, vendo-o, se aproximou, desceu da carruagem para encontrá-lo e perguntou: está tudo bem? Ele respondeu: sim, está tudo bem, mas o meu senhor enviou-me para dizer que 2 jovens discípulos dos profetas, mentindo, acabaram de chegar, vindos dos montes de Efraim. Por favor, deles 35 quilos de prata e algumas mudas de roupas finas. Olha aí, rapaz. Claro, respondeu Naamã. Leve 70 quilos. Ele insistiu com Geazi para que aceitasse e colocou 70 quilos de prata e 2 sacolas de roupas, de mudas de roupas. Entretanto, entregou tudo a 2 de seus servos, quais foram com Geazi levando as sacolas. E aí, né, ele foi lá, escondeu, e verso 25. Então entrou e apresentou-se ao seu senhor, Eliseu, né, o Geazinho, o servo de Eliseu. E este perguntou: onde você esteve, Geazi? Geazi respondeu: teu servo não foi a lugar nenhum, mentindo de novo. Mas Eliseu lhe disse: você acha que eu não estava com você em espírito
quando o homem desceu da carruagem, ele estava realmente lá, que ele viu tudo, né? Para encontrar-se com você, este não era o momento de aceitar prata nem roupa, nem de cobiçar olivais, vinhas, ovelhas, bois, servos e servas. Por isso, a lepra de Naamã atingirá você e seus descendentes para sempre. Então Geazi saiu da presença de Eliseu, já leproso, parecido com a neve. E aí, gente? Eu consigo ver aqui, não a língua do mal, mas a arrogância, mais a inveja, mais o desejo de ter aquilo que não tinha, né? A cobiça de ter aquilo que não tinha. E por causa dessa cobiça, ele realmente teve aquilo que Naamã tinha, né? Porque é como se o que Naamã tinha, a podridão de Naamã que estava dentro dele e saiu e esteve no seu corpo, passou para esse servo de Eliseu. Ele não apenas pegou a riqueza de Naamã, mas ele também, dentro de si, estava com o seu coração cheio de cobiça e de mentira também, porque como a gente viu aqui, ele mentiu. Então, a cobiça, a mentira também é Atzerat. E para terminarmos, vamos ver mais um. O caso de Uzias, né? É mais um caso na Bíblia registrado, que é esse rei. E essa história, nós conseguimos ver essa passagem lá em Crônicas, né? Capítulo 26 e 16. Gente, eu acho que eu nem falei onde que estavam os outros. Deixa eu voltar aqui para me ver. Não falei mesmo. Onde que estavam as passagens e acabei nem notando aqui. Vou ficar devendo para vocês. Mas vocês podem procurar, né? Vocês vão ficar muito mais aguçados nisso daí. Eu esqueci. Uzias, gente, esse rei foi um rei em Israel que começou muito novo, né? E ele fez aquilo que era agradável aos olhos do Eterno, né? E o Eterno, claro, quando ele faz aquilo que é agradável aos olhos do Eterno, é claro que o Eterno abençoa, né? E luta por ele. Então esse rei, ele vencia todas as batalhas, né? Ele fez muitos inventos, né? Ele criou coisas e ficou cheio, se encheu, né? Ele se encheu de si, né? Ao invés de ser como Davi, como José, né? Que tudo atribuía ao Eterno, ele se encheu de si, a ponto de, verso 16, mas, havendo-se fortificado, exaltou-se o seu coração até se corromper. Muitas vezes, gente, o Eterno luta por nós. E ao invés de darmos graça e glória ao Eterno, nós nos enchemos de si e corrompemos o nosso coração. E transgrediu contra o Senhor, seu Deus. Porque o que ele fez? Ele entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. Porém, o sacerdote Azarias entrou após ele. E com ele 80 sacerdotes do Senhor, homens valentes, e resistiram ao rei Uzias. E lhe disseram: a ti, Uzias, não compete queimar incenso perante o Senhor, mas aos sacerdotes, filhos de Arão, que são consagrados para queimar incenso. Sai do santuário, porque transgredistes, e não será isto para a honra tua a parte do Senhor Deus. Então Uzias se indignou, em vez de se arrepender, ele se indignou. E tinha o incenso na sua mão para queimar o incenso. Indignando-se ele, pois contra os sacerdotes,
que aconteceu? A lepra saiu a sua testa perante os sacerdotes na casa do Senhor junto ao altar de incenso. Então o sumo sacerdote Azarias olhou para ele, como também todos os sacerdotes, e eis que estava leproso na sua testa. E apressuradamente o lançaram fora. E até ele mesmo se deu pressa a sair, porque viu que estava leproso, né? Visto que o Senhor o ferira. Assim ficou leproso o rei Uzias até o dia da sua morte, e morou até o dia da sua morte, e morou por ser leproso numa casa separada, porque foi excluído da casa do Senhor. E Jotão, seu filho, tinha o encargo da casa do rei, julgando o povo por toda a terra. Tem Etserrará aí? Tem língua do mal? Tem a língua do mal aí? O que eu vejo aí, gente, é muita arrogância, né? A pessoa se exaltou ao invés de exaltar o Eterno. Isso também é Etserrará. Eu olhando todas essas passagens, né? E vendo todas elas e juntando todas elas, eu cheguei à conclusão de que a Etserrará, né, a lepra, traduzida como lepra bíblica, Etserrará, ela é não apenas a língua do mal, mas ela é toda a podridão que tem dentro do coração do ser humano, e ela é exposta como doença na pele e na testa. Veja que esse homem, ele saiu na sua testa, né? Na sua cabeça. Os seus pensamentos estavam corrompidos, ele já se achava tão grande, ao ponto de se achar digno de ir até o templo e queimar incenso, até o Mishkan, e queimar incenso na presença do Eterno. A Etserrará, a lepra, é o pecado de dentro do ser humano. É aquilo que o Eterno se desagrada profundamente, né? Como a gente viu lá em Provérbios, aquilo que o Eterno detesta. E essa doença, ela vem para nos mostrar que nós estamos em falta. Então, que nós possamos, diante do Eterno, já estamos passando a hora, gente, diante do Eterno, sermos puros e limpos. O Eterno não nos dá essas coisas, gente, para nos fazer impuros, tá? Ele não quer que nós nos tornemos impuros, mas tudo isso acontece para que nós possamos pensar 10 vezes antes de nos tornarmos impuros. E ao invés de arrogância, de mentira, né, de inveja, de maldade contra o próximo, de língua do mal, de fofoca que derruba, né, o ser humano, que acaba com as vidas, a gente possa elevar nossa alma para o Eterno e consagrar todos os nossos sentidos a Ele. Gente, a porção da semana passada também é uma porção dobrada, tá? Tá lá em Vaikra, Levítico 16, verso 1 até o 20 e 27, se vocês quiserem ler. E como a gente já passou do horário, essas são 2 porções, me perdoem, tá? Vamos pensar muito em tudo que a gente vai aprender para que a gente não peque contra o Eterno, para que nós sempre que temos a nossa... como os sacerdotes, né? Nós possamos ver, possamos examinar todas as vezes, como nós somos o Mishkan do Eterno, nós possamos examinar o nosso ser todas as vezes que percebermos que a Tisserat está nos contaminando, e assim nos arrependermos e nos entrarmos nesse estado de purificação para o Eterno, porque é isso que Ele deseja de nós, que nós sejamos puros, para que sejamos assim
o seu tabernáculo, o seu Mishkan, né, a morada do Altíssimo. Então, gente, assim como o Eterno não habitava em templo sujo, ele também não habita em templo sujo se nós formos sujos. Um beijo a todos vocês e eu espero que eu tenha conseguido passar algo para vocês. Gente, não vai ter música, tá? Porque já passou do horário. Um beijão. Daqui a pouco o Renato de Pris está vindo aí, que o Eterno os abençoe e os guarde, que o Eterno faça resplandecer o seu rosto sobre vocês e que o Eterno tenha muita misericórdia de vocês e lhes traga Shalom!